Oi pessoal, tudo bem? Queria falar um pouquinho com vocês sobre uma das minhas últimas leituras, que foi Boladoras, da Moni Corrida. Essa daqui foi uma leitura que eu fiz pro meu clube de leitura e conversação, que é um clube totalmente em espanhol, e foi a leitura do mês passado. Então eu queria comentar um pouquinho mais. Esse aqui é um livro de contos, nós somos apresentados a 8 contos que abordam diferentes temas, mas temas que se conectam de certo modo. Então a gente vai trabalhar aqui o medo, a violência, a misticidade também, e o horror que brota a partir das relações humanas. Para quem não conhece, a Moni Corrida é uma escritora equatoriana. Eu diria que ela é hoje uma das vozes mais relevantes para a literatura contemporânea latino-americana, e ela é muito conhecida por ter, então, essa escrita que eu diria que se aproxima bastante de Mariana Enríquez, de Maria Fernanda Ampuero. Maria Fernanda Ampuero, que também é uma escritora equatoriana, essa escrita que parte ali do cotidiano. Então a gente está falando de um horror, mas não aquele horror fantasmagórico, né? Um horror ali com bruxas, fantasmas, e sim um horror que é real, né? Um horror que é palpável, é um horror que a gente consegue ver de certo modo no noticiário, nas redes sociais, nas relações que a gente traça de certo modo. E a gente tem aqui então, né, esse horror psicológico que trata temas como abuso, medo, a violência, e tudo isso dentro de uma pegada que a gente vai chamar de gótico andino. Entendendo o gótico andino como um subgênero literário que traz elementos clássicos do gótico, como o medo, como o sombrio, como essa atmosfera mais sombria também, só que trazendo elementos culturais, elementos históricos, elementos sociais que fazem parte então dessa região dos Andes. Então, quando a gente fala do gótico andino, as montanhas, as lendas indígenas, as tradições locais, as questões sociais locais, todas elas são usadas aqui. Todas elas são usadas, de certo modo, para construir esse cenário mais sombrio. Então, acho que a gente pode dizer que é uma literatura que, de certo modo, usa, né, esse estilo para trazer o horror com elementos culturais dos Andes, né, criando uma atmosfera de certo modo, única, né, e extremamente perturbadora também. A Moni Corrida, além de Voladoras, ela tem outros livros publicados no Brasil. Eu acredito que Mandíbula seja o livro mais conhecido dela, se eu não me engano, foi o primeiro livro publicado no Brasil, acredito que em 2018. Além de Mandíbula, que foi publicado também pela Autêntica Contemporânea, nós temos a História do Leite, não lembro, acho que é pela editora Jabuticaba, não lembro agora o nome de cabeça. E depois, né, vem então Voladoras, que é de 2023. Em 2023, a escritora ela veio para Flip também. Eu consegui encontrar com ela, eu consegui escutar um pouquinho da mesa dela ali na Flip, então foi uma experiência bem legal. E o último livro dela saiu esse ano, que é Xamãs Elétricos na Festa do Sol. Saiu agora também pela Autêntica Contemporânea. Mas falando especificamente sobre Voladoras, a gente tem aqui então, né, como eu falei, esse horror que parte do social. Tem uma atmosfera um pouco psicodélica, eu diria, uma atmosfera de sonho, de pesadelo, mas não aquele pesadelo que a gente está acostumado, né, um horror de fantasmas e bruxas, não. É aquele horror que parte do cotidiano, é aquele horror que a gente consegue, de certo modo, vislumbrar quando a gente liga a TV, quando a gente conversa, né, com alguma amiga, quando a gente, de certo modo, pensa nas relações humanas. Então é aquele horror muito palpável, é um horror muito concreto que a gente tem aqui. E eu diria que é um horror que parte muito dessas relações familiares, mas é um horror que parte muito também da repressão sexual, que parte da religião, que parte das aparências, né? Então, de manter ali uma vida aparentemente perfeita, é um tipo de horror muito comum, né? Só que a gente muitas das vezes não enxerga como um tipo de horror. Além disso, eu tenho a sensação de que aqui, todos os contos, o corpo da mulher é de certo modo alvo, né? Ele é alvo de observação, ele é alvo de críticas, ele é alvo de violência, sendo então, né, necessário para esse corpo muitas das vezes resistir, né? Então, além de ser um alvo, muitas das vezes o corpo aqui também é um elemento de resistência. Eu não quero trazer muitos spoilers, mas eu diria que esse não é um livro para quem gosta de uma narrativa mais linear, para quem gosta de contos fechadinhos com início, meio e fim. Muitas das vezes a gente não tem um fim nesses contos, não tem uma explicação lógica, coerente para o que está acontecendo aqui. E eu diria também que alguns contos, não necessariamente a gente entende tudo que lê, o que para mim não é um problema, porque eu acho que a gente de fato não entende tudo, né, que a gente vai ler, e é um tipo de literatura que eu gosto muito, porque eu acredito que esse tipo de texto que tem um final aberto, esse tipo de texto que não é linear,
acompanhar. Esse tipo de texto que desafia a nossa compreensão também é um tipo de texto que desperta a nossa curiosidade, faz a gente ir atrás de elementos que muitas das vezes não são claros pra gente. E foi o que esse livro fez comigo, pensando principalmente nas questões mais regionais que não eram, né, não são familiares pra mim aqui no Brasil. Então, assim, eu gosto bastante, é um tipo de livro que me desafia, que me instiga, mas eu entendo que nem todo mundo é fã de finais, né, totalmente abstratos e pouco ali, né, concluídos. Aqui a gente tem 8 contos, mas eu queria destacar 3 contos que foram os meus favoritos. Eu acredito que não teve nenhum conto que eu não gostei. Talvez um ou outro que tenha me marcado um pouco menos, mas essa também é uma característica que eu gosto muito dos livros de contos, porque a gente pode pensar ali qual foi o que mais me interessou, qual foi o que mais te interessou. Então eu tenho essa sensação de que de fato são ali múltiplas histórias dentro de uma história só. Então é algo que eu gosto bastante dos livros de conto. Bom, desses 8 contos eu destaco 3, então. O primeiro dele seria Sangue Coagulado, que é no livro, né, o segundo conto. E esse conto, ele se passa, então, dentro de uma região, um pequeno povoado, assim, pelas características que nos são passadas. E é um povoado que também é muito crítico, um povoado que aparentemente é muito religioso, vive ali, né, de certas aparências. E tem uma mulher específica nesse povoado, que é uma figura rechaçada. É uma figura ali isolada, que vive à parte das outras pessoas desse povoado. Mas é uma figura que vive à parte até certo ponto. A partir do momento que ela se converte em a partir do momento que ela se torna uma figura útil, né, uma pessoa útil para essa sociedade, aí ela já não é mais, né, tão esquecida. Então é um conto que vai trabalhar muito questões como aborto, a violência infantil também, né, a gravidez não desejada. E então foi um conto que eu gostei bastante, além de ser um conto que ele tem ali a perspectiva infantil. E eu gosto muito de histórias que trazem essa perspectiva infantil, e é o que a gente encontra nesse conto. Outro conto que eu destaco é Cabeças Voadoras, e sim, nós estamos falando literalmente de cabeças voadoras. Não porque elas voam, né? Mas sim porque elas estão sendo ali, de certo modo, jogadas. Uma cabeça em específico, por assim dizer. E eu acho que quando a gente pensa, né, que de fato estamos falando de cabeça de um ser humano, a gente consegue entender então, o quão cruel esse livro pode ser, o quão cru ele pode ser, né? O quão devastador também. Então aqui a gente tem um cenário em que uma mulher encontra uma cabeça no quintal da sua casa. Na verdade, não no quintal da sua casa. Essa cabeça, ela entra pela janela. Essa mulher, ela vem escutando alguns barulhos que ela acredita ser uma bola de futebol. Até que em um determinado momento esse barulho cessa, e quando esse barulho cessa, ela vê uma cabeça entrando pela janela do seu quarto. Esse é basicamente o contexto. A gente tem aqui uma situação de violência também, mas esse é um conto que eu acho que ele traz elementos muito místicos, muito ritualísticos também, que vão se desenvolvendo, né, ao longo das páginas. Foi um dos meus contos favoritos. E o terceiro e último conto que eu destaco é um dos contos finais já do livro, seria o conto Soroche. Aqui o que eu gostei muito desse conto, além da narrativa, é como esse conto está estruturado. A gente tem a perspectiva de 4 ou 5 amigas, se eu não me engano. Então, por mais que seja um conto, que é uma história mais curta, a gente consegue ter ali diversos narradores. Então a gente tem o ponto de vista, a perspectiva dessas amigas. E são amigas adultas, mulheres adultas. E é interessante perceber como elas não são tão amigas assim. Elas são amigas, mas elas vivem muito mais de uma amizade de aparência. Não é uma amizade verdadeira, em que uma tá ali pra apoiar a outra. Tanto é que o que a gente tem aqui é uma mulher que tá passando por uma situação muito específica, e as outras amigas, em vez de acolher essa mulher, em vez de apoiar essa mulher e tentar, de certo modo, contornar ali a situação, não. Também são mulheres que, por trás, né, dessa amiga, estão ali também tecendo seus próprios julgamentos sobre uma situação específica. Como se essas mulheres fossem figuras perfeitas. Então a gente tem aqui uma mulher que vai frequentemente à academia, uma mulher ali que é extremamente cristã, uma mulher ali que se vê como uma pessoa nesse espírito de liderança, que ela faz tudo melhor, ela é a melhor em tudo. E a gente tem essa mulher, né, que tá passando ali por uma situação após um divórcio. Por mais absurdo que seja, ela se mostra a mais coerente dentre essas amigas. Então foi um conto que eu gostei bastante, além de ser um conto que traz muitos elementos culturais. A gente tem aqui um cenário em que essas amigas estão viajando pela América Latina, entendendo que elas não são latino-americanas também, então são mulheres que estão aqui e enxergam esse território latino-americano como algo estranho. Até mesmo uma delas até fala, nossa, eu teria escolhido qualquer outro lugar para viajar, menos esse. Então são mulheres que entendem que não são latino-americanas e estão aqui viajando. E nessa viagem elas acabam tendo contato também com elementos ali culturais, locais, enfim. Bom,
Eu acredito que de modo geral é isso. Eu gostei muito do livro. Ele me lembrou muito a escrita, então, de outras autoras que eu amo, né? Que eu já falei, como a Mariana Henriques e a Maria Fernanda Ampuero, que nesse caso, né, também é uma escritora equatoriana. Eu recomendo muito a leitura, tanto de Voladoras como de Mandíbula, que também é outro livro que eu li muito próximo, né? O Mandíbula eu li pro Clube da Dalila. Mas foram ambos livros que eu gostei bastante, eu acho que merecem destaque. É isso, me conta aqui nos comentários se você já leu Voladora, se você tem interesse em ler, né? Se você já conhecia a Mônica Corrêa e se já leu outros livros dela. Tchau, tchau!